Bom dia, turma. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Para finalizar, nós teremos na próxima semana a obra Canaã, né? E vamos dar fim à parte de transição chamada pré-modernismo. Então, quando a gente fala da obra Os Sertões, né, nós estamos aqui, mostra um pouco sobre o sertão na época, né, os sertões em cima da hora, 1976. Aí nós temos aqui, ele retrata um pouco sobre a Guerra de Canudos, muita turbulência na passagem do Império para a República, né? Contexto, tivemos a abolição, a proclamação da República, Constituição republicana inspirada no modelo federalista, presidencialista norte-americano de 1891, separação Estado e Igreja, crise financeira, especulativa, encilhamento, revolta da Armada, Revolução Federalista, e por aí foram grandes movimentos, né? Então essa rebelião, ela teve exatamente um cunho religioso. Por quê? Porque tinha como líder um membro religioso chamado Beato Antônio Conselheiro, né? A situação aconteceu no Nordeste porque eles estavam lutando através de terras, né? Porque muitos estavam passando exatamente fome, seca, violência, desemprego, abandono das autoridades. O conflito irrompe no sertão da Bahia e os combatentes são seguidores de Antônio Conselheiro, jagunços sertanejos sem emprego, que estavam passando fome, bastante necessidade na época, o governo não fazia por onde, né? Então os jornais, as elites e a população urbana interpretaram o episódio como uma luta em prol da restauração monárquica, né? Então nós temos aqui um pouco a caricatura de Antônio Conselheiro, seus jagunços, né? E é uma pessoa da alta corte. Aí aqui, nós temos aqui no Arraial de Canudos, fundado em 1893, certo? As margens do rio Vaza Barris por Antônio Conselheiro. A comunidade atraiu pessoas carentes por lá a ver trabalho e acesso à terra sem a exploração dos fazendeiros. O desentendimento com um lugarejo vizinho foi o pretexto para a intervenção militar, enviada em novembro de 1896. 100 praças são derrotados pelos jagunços. Aí aqui, mais uma parte relacionada à província, o rei do sertão, né? Na Bahia, Canudos e sua área de influência, né? Retrata mais ou menos isso aqui. Aí nós temos aqui, Canudos foi abatido após 4 expedições militares. Como ele mandou 4 para poder abater a região de Canudos, né? A última com quase 5.000 homens. Antônio Conselheiro morto em 22 de setembro de 1897, teve seu corpo exumado e sua cabeça decepada para estudos frenológicos. No final, 300 mulheres, velhos e crianças se renderam. Os 5.200 casebres foram pulverizados a dinamite, né? Aí aqui nós temos as pessoas que participavam da Guerra de Canudos, que ficaram aqui exatamente sobre a mercê da guarda, né? E aqui, ó, Antônio Conselheiro, o corpo de Antônio Conselheiro. Aqui, ó, como ficou a região de Canudos, né? Totalmente derrotada. Aí a questão aqui, o jagunço também, né? Vamos passar um pouco essa história de Euclides da Cunha, vocês já estão sabendo. Exatamente, né? Ó, os sertões é dividido em 3 partes. Vamos lá. A terra. Análise das condições da terra do sertão, geológicas e geográficas. O clima do seu principal do clima e o seu principal problema, a seca e o sertão. Fala da terra. O homem como produto do meio, étnicos e das circunstâncias sociais, descrição do tipo sertanejo, suas características, mentalidades e costume. Divisão do vaqueiro em 2 tipos, jagunço e o gaúcho. Antítese provocadas pela interação homem-meio, certo? Temos a terceira parte, que é a luta, discorre com riqueza de detalhes sobre a campanha de Canudos. Foi nesse momento que Euclides da Cunha recebeu exatamente a passagem do governo Floriano Peixoto para ir até as trincheiras, onde a luta estava ocorrendo, para poder escrever parte da sua obra, vendo algo real, as cenas totalmente reais do que estava acontecendo, tá? Pronto. Aí aqui a gente encerra exatamente quando ele fala o Brasil
e a fome. Então, a obra Os Sertões foi isso, certo? Ele falava exatamente de um movimento religioso que estava acontecendo na época, mas era um movimento que buscava trazer comida, trazer terra, trazer alimento e trazer emprego, coisas que estavam faltando para a população pobre, onde isso praticamente não mudou. Ainda hoje o pobre é pobre, como naquela época era, então existe uma questão bastante discursiva sobre a desigualdade social, né? Que eles buscam igualar isso, mas existe séculos e séculos e nada acontece até o momento. Então a gente precisa trabalhar, precisa buscar, criar voz para lutar por isso aí. Tá certo? Então, Os Sertões ele foi uma crítica literária baseada na situação da problemática social que existia na época. Na próxima aula teremos a obra Canaã, onde vocês terão o prazer de conhecer um pouco mais e finalizarmos essa parte do pré-modernismo, ok? Fica um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!